Boa noite para todos, está começando o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. Boa noite para você de Brasília e Belo Horizonte, que também acompanha o programa com a gente. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante nesse início de programa. Nós vamos falar sobre a 5ª Região Militar, vamos falar do que se trata, não é? Toda essa estrutura do Exército. E para tanto está conosco o general Alessio, que visitou Londrina, que essa semana esteve visitando Londrina, e que veio contar um pouco para a gente de como funciona tudo isso, porque a gente não imagina. Boa noite, general, tudo bem? Como vai? Boa noite, Militão. Muito obrigado pela oportunidade de podermos difundir o nosso trabalho nessa visita a essa maravilhosa cidade de Londrina, muito receptiva. Vamos começar falando isso. O que é a 5ª Região Militar, general? Pois é, né? O pessoal pensa logo que é geografia, né? Não estamos falando de geografia. A 5ª Região Militar é um grande comando administrativo, ela não tem responsabilidades bélicas, operacionais, de fazer operações de guerra especificamente, mas ela dá o suporte a todas as tropas de combate operacionais que estão nos estados do Paraná e de Santa Catarina, perfazendo um total de 51 quartéis. Além disso, temos também algumas tropas, como o Tiro de Guerra de Londrina, que aí sim são, digamos, subordinados à 5ª Região Militar, onde nós fazemos a preparação de jovens que futuramente poderão ser aproveitados na mobilização, na defesa civil, em questões de guerra, de conflito, ou mesmo na defesa territorial. O comando disso tudo fica em Curitiba, não é? Como eu falei, Militão, ficamos em Curitiba e quando a gente fala que é um comando administrativo, a gente tem um conjunto de vertentes importantes, o apoio logístico para as tropas da 5ª Divisão de Exército, que é uma das divisões mais poderosas, né? Parabéns aos paranaenses e catarinenses. Coisa boa, é uma hein? das divisões mais poderosas do Exército Brasileiro, com tropas blindadas, a brigada de maior prioridade do Exército está aqui, lá em Ponta Grossa, a 5ª Brigada. E nós temos a responsabilidade de apoiar todas essas brigadas e a 5ª DE com munição, armamento, alimentação, também provendo serviço militar, né, porque todos os anos nós temos que organizar o serviço militar para que ele possa complementar as tropas, contratando oficiais temporários também que vão suprir carências que existem, participando da mobilização. Tem uma outra vertente que é uma geração de bem-estar, porque essas tropas têm famílias, então a gente tem que cuidar da saúde assistencial. Alguns desses integrantes, eles ficam idosos, velhos, veteranos, e aí passam a ter necessidades especiais, e nós gerenciamos isso por meio da seção de inativos e pensionistas, que é muito grande também. Enfim, é uma gama de atividades que você viu naquele vídeo que eu te coloquei lá, que descreve, é um trabalho bastante extenso, que requer muita gestão, muita organização. Sem falar serviços de auxílio funeral, transferências, questões de, vamos chamar assim, jurídicas, que nós temos que prestar um apoio jurídico à sociedade. Muitas vezes os tribunais nos cobram informações ou exigem, fazem demandas que nós temos que dar resposta. A 5ª Região Militar, então, ela cuida de todas essas áreas, mas para quê? Para permitir que as tropas operacionais estejam focadas na atividade fim. Então não faz sentido nós termos um comandante de brigada da 5ª Divisão de Exército preocupado em gerenciar um hospital, preocupado em gerenciar serviço militar, preocupado em gerenciar compra de alimentação e de fardamento. A gente provê isso para essas tropas e a gente, né, se sente muito orgulhoso, né, de fazer esse trabalho, que, enfim, é fundamental para que elas possam treinar. De quantos homens, quer dizer, quantos soldados estão subordinados ao general? Bom, a mim, subordinados são aproximadamente 3.000 homens, digamos assim, subordinados e vinculados. Vamos dizer assim, funciona como uma grande empresa mesmo. Né? O comando em si, nós somos uns 250 homens, o comando, aquele lá do Pinheirinho, que o senhor viu no vídeo ali. Mas nós temos tropas, alguns batalhões que são subordinados, temos um parque de manutenção lá também, que é a vanguarda da manutenção do Exército, 2 hospitais, com pessoal também preparado para atender as nossas tropas e os nossos dependentes, e o campo de instrução, o Marechal Hermes, lá em 3 Barras, onde as nossas tropas conseguem executar aqueles treinamentos que não podem ser executados nos quartéis. Muito interessante, ou seja, exige imensa capacitação, né? São as tropas de combate da 5ª Divisão de Exército são cerca de praticamente 15 mil militares. 15 mil militares que precisam treinar e precisam ter suas necessidades atendidas, e a gente crê que a 5ª Região Militar contribui bastante para que eles possam focar na atividade, porque treinar para a guerra é uma coisa complexa, complicada, fazer operações, ficar pelo mundo aí perdido, na fronteira, largado, eles têm que ter um suporte ali nesta retaguarda. Tá bom.
Inclusive em termos de comunicação, de logística e etc, né? Exatamente. De inteligência, tudo isso. A parte de inteligência é própria deles. A inteligência, porque a inteligência já é uma, digamos, uma função de combate. Você não vai para o combate sem inteligência propriamente. Eles também têm uma logística, por isso que a gente complementa a logística, né? Só que a gente faz aquela parte mais administrativa. Mas a parte, por exemplo, de jurídica e tal, a gente tem que dar um suportezinho, tem que ter um contato mais acirrado, mais cerrado, né, com os órgãos jurídicos aqui da região. E na parte logística, como o senhor comentou, como você comentou, a gente tem que fazer as grandes aquisições para que eles possam atuar e trabalhar. Ou seja, licitação e tudo. Muitas licitações, nossos batalhões submetidos, licitações todas com grande transparência, né? Como vocês sabem, o Exército se caracteriza, né, pelo respeito muito estrito a todo o regramento nacional, todas as normas. O artigo 37 da Constituição nos obriga praticamente a ter transparência, economicidade, legalidade nas nossas ações, é tudo muito transparente. Vocês também têm uma missão de fiscalização, não é? De produtos controlados. Explica melhor. Fundamental para a sociedade. O que acontece? Nem todos os produtos podem circular livremente pelo Brasil. Imagina só se pólvora pudesse circular, dinamite pudesse circular livremente pelo país. Já sem circular livremente, nós já temos problemas. Então, o governo brasileiro, há bastante tempo, colocou esta responsabilidade, né, digamos assim, sobre os ombros do Exército ali, né, para que nós tocássemos, além das nossas atividades, o controle de todos esses materiais chamados de produtos de controle, produtos controlados, né? E nós temos, então, que desenvolver, cabe a nós, na 5ª Região Militar, receber, né, cadastrar essas pessoas e ir lá nas suas empresas fazer o controle, verificar se ele está com medidas de segurança, verificar se ele está comprando e vendendo apropriadamente, verificar se ele está importando da forma como estava previsto, que alguns produtos são importados, e conceder os certificados de registro, as autorizações e de armas também, de algumas armas, né? Porque para a pessoa física, as armas são dadas, os portes de armas são dados pela Polícia Federal. Mas para uma categoria especificamente chamada de colecionadores, caçadores e esses atiradores de, vamos dizer assim, né, de stand de tiro, de competição e tal, esses senhores ou essas pessoas precisam estar cadastradas no Exército também. Elas dispõem de algumas armas e cabe a nós gerenciar e dar o aval para aquelas Disso eu não fazia ideia, eu achei que fosse tudo a Polícia Federal. Pois é, isso cabe ao Exército aqui, por isso que muitas das vezes, quando existem, por exemplo, ações em bancos assim, que são explosivos, o pessoal vem consultar o Exército tem que mostrar para a sociedade que está fazendo a fiscalização. Se nós não estivéssemos, não teríamos como comprovar que aquilo ali não partiu, né, dos órgãos que nós, ou das empresas que nós fiscalizamos, e sim de alguma outra forma ilegal. Aí quando está na ilegalidade, é um crime, cabe à polícia tomar as providências. A gente só cuida do que está previsto dentro da legalidade. General, a 5ª Região também tem lá o museu, né? Exatamente. Sim. Que por sinal, que esse muito bem cuidado, viu, gente? É um baita museu, é o Museu do Expedicionário, fica lá no centro de Curitiba, na Praça do Expedicionário. É um museu que foi construído, como a gente gosta de dizer, lá no MUC do curitibano, assim como o londrinense, o curitibano também, ele é muito orgulhoso da cidade, e as pessoas que vieram da Segunda Guerra Mundial se reuniram e falaram: vamos pedir ajuda para algumas coisas, mas vamos construir um museu que preserve a memória de nós que fomos à guerra, combatemos, lutamos contra o nazifascismo e representamos o nosso país e aqueles que tombaram antes aqui com o afundamento dos nossos navios. Esse museu é espetacular, é em estilo neoclássico, ao princípio tocado por pessoas que realmente faziam aquilo por carinho, sem receber um tostão. O museu não cobra nada de ninguém. E aí, recentemente, eles pediram ao Exército, né, em 2013, eles pediram ao Exército que se o Exército poderia passar a fazer a gestão daquilo. Claro que o Exército concordou, jamais poderia, e cabe à 5ª Região Militar, mais uma tarefinha para a 5ª Região Militar poder tocar. E no ano passado, né, nós então conseguimos concretizar essa intenção do Exército e fizemos, digamos, tomamos posse, entre aspas, do Museu do Expedicionário. É um museu extremamente visitado. Quem quiser olhar o TripAdvisor, aquele softwarezinho lá aquele aplicativo lá de visitações, vai gostar do que lê, bem como o Google Maps. E é um museu
É muito, muito gostoso. A pessoa entra lá, parece que volta no tempo. As observações são muito positivas e eu me sinto muito orgulhoso de ter aquele museu e de ter sido parte dessa transição. Daqui a pouco a gente volta para conversar com o general Alessio um pouco mais sobre a 5ª Região Militar. Se sou eu que decido o que vou vestir, as músicas que vou ouvir, quem serão os meus amigos. Então, sou eu que decido a carreira que vou seguir. Por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista. Unifil é a melhor do Paraná, com nota máxima do MEC. Só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil, você já decidiu. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Está chegando no Catuai Shopping a loja Lazer e Aventura, a maior e mais moderna loja de pesca, camping e airsoft da região. Ir ao shopping nunca foi tão emocionante. Lazer e Aventura, sai do sofá e vem! Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Com a galera, sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. As baterias MaxLife são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, garantindo muita energia e desempenho para o seu veículo. Toda a linha MaxLife é certificada com os selos ISO 9001 e Inmetro. Quando for trocar a bateria do seu carro, exija qualidade. Peça MaxLife, baterias MaxLife. Quem tem, não troca. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, estamos de volta com o programa Militão e Militão. Estamos conversando com o general Alessio, comandante da 5ª Região Militar. Ele já deu informações muito interessantes no primeiro bloco. Agora, ele lembrou aqui que de vez em quando o Exército tem, alguns profissionais, através de seleção, são chamados lá para compor a 5ª Região Militar em algumas funções. É sobre isso que eu quero... Inclusive entram como oficiais. Conta pra gente essa história. Perfeito, Militão. Então eu falo não só para você, como para toda a sociedade, que nós temos processos seletivos que independem das escolas militares. A Academia Militar das Agulhas Negras, a Escola Preparatória, a Escola de Sargento das Armas e outras. Esses processos seletivos destinam-se a selecionar profissionais de algumas áreas que nós não formamos e que são chamados de oficiais técnicos temporários, além dos médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários, que aí já tem uma lei específica, né, que nós também podemos absorvê-los como oficiais temporários. Basicamente é o seguinte, a pessoa vai lá, se inscreve no site de alguma das regiões militares, no caso da 5ª Região Militar, nosso site é muito fácil de encontrar, ele vê se existe algum processo seletivo e identifica se a sua área de formação está sendo contemplada, de interesse naquele momento. Sendo de interesse, ele vai lá, preenche os dados, entrega a sua documentação em algum momento, de acordo com o calendário, e depois fará uma entrevistazinha muito rápida
Se ele estiver tudo por pontuação, não é por escolha minha, na verdade existe um critério de pontuação, quantidade de cursos, pós-graduações, tempo de trabalho, tempo de serviço na atividade. Com isso, ele vem trabalhar conosco, faz um estágio de 45 dias em alguns dos nossos quartéis operacionais para adquirir, digamos, os conhecimentos básicos para ser um oficial do Exército. Em seguida, ele vai para os quartéis no Paraná e Santa Catarina que estiverem demandando aquele profissional, e daí ele pode passar até 8 anos conosco como inicialmente aspirante, depois segundo tenente, podendo chegar até mesmo a ser primeiro tenente, se ele se adaptar e ficar um oficial, segundo tenente, primeiro tenente, se ele gostar do serviço e for aceito também, e tiver vaga. Um exemplo que o general conversando comigo deu é de uma museóloga, né? Temos uma museóloga muito interessante, a Ana Juliácia, ela está hoje conosco no Museu do Expedicionário, ela é formada lá no Rio de Janeiro, né? E teve acesso ao nosso processo seletivo, feito aqui em Curitiba, inscreveu-se, com um belo currículo, lá, um baita currículo ali que ela apresentou, conseguiu ficar sendo a mais pontuada, se eu não me engano. Naturalmente foi a primeira a ser chamada no momento em que nós tivemos que colocar a museóloga no museu do Expedicionário. E estamos muito felizes, muito satisfeitos com o trabalho dela e ela também conosco. Ela, infelizmente não está aqui, mas vou fazer um depoimento daquilo que ela me diz diariamente, muito entrosada, enfim, satisfeita. Ela é aspirante? Hoje já é segundo tenente, foi promovida. Olha. Chegou como aspirante ali em fevereiro, março, veio com... A gente tinha muita expectativa sobre esses profissionais altamente gabaritados, é como pegar você, por exemplo, para ser da nossa comunicação social, né? E aí vem com muita gente, vem com muita expectativa e ela atendeu perfeitamente a todas as nossas expectativas, está dando um show lá no museu, é a nossa mascote lá no museu. Muito boa profissional, excepcional. O general falou no primeiro bloco da importância e da valorização que eles dão para quem está na reserva, para os expedicionários, né? Como é que é exatamente essa assistência? Olha, a assistência para o pessoal da reserva é o seguinte: o militar vai para a reserva, ele precisa, digamos, ter nova identidade, ele passa a ter mais necessidades de saúde, ele precisa demonstrar todos os anos que ele segue vivo, até para poder continuar recebendo seus vencimentos, e muitas vezes ele fica doente, precisa de algum tipo de orientação, e nós fazemos tudo isso numa das nossas sessões, chamadas Sessão de Inativos e Pensionistas, né? Sessão do Serviço de Inativos e Pensionistas. As pessoas vão lá, né, nesse local que nós temos, perto lá de um quartel, lá no Bacaxeri, e lá elas, digamos, perdeu a identidade, ela vai lá, porque ela já não tem mais um quartel a quem recorrer. Então, nós somos o quartel desses veteranos. Ele precisa de alguma coisa que o quartel tenha que fornecer, ou que precisa tirar uma dúvida, ou precisa resolver alguma pendência, ou precisa de algum apoio psicológico, ou precisa de algum apoio socioeconômico, nós é que fazemos o cadastramento, gerenciamos, e na parte de saúde, então, nem se fala. Ele, às vezes, vai adquirindo moléstias que dão direito a certas isenções de imposto de renda, e nós fazemos todos os processos, as perícias, a fim de verificar se aquilo ali realmente está comprovado, enfim. De maneira que eles não se sentem abandonados, né? Jamais. Isso é uma coisa, o exército da reserva, da ativa, do presente, do passado, nós somos um exército só e nós ficamos muito satisfeitos com isso. Eu pedi um comentário do general, que o general, evidentemente, que conhece todos esses homens aí, que o novo presidente Jair Bolsonaro, que vai assumir dia 1º, está convocando para comandarem as forças, né? O novo ministro do Exército, não sei se é ministro ou se é comandante do Exército. Ele era do Sul aqui, comandou no Sul? Não, é um baita gaúcho aí, é antigo comandante militar do Sul ali, tem diversas passagens aqui por nós. Aí você me perguntou, nós não temos que achar nada dos nossos superiores, mas o currículo dele chega muito antes dele. Nada mais, nada menos que o primeiro colocado da Academia Militar das Agulhas Negras, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. Barbaridade. É um tricoroado, né? O que mais que a sociedade precisa saber sobre um homem desse? O primeiro colocado de tudo que ele faz. É difícil, em qualquer seleção, olha, ainda bem que ele ficaria em primeiro, né? Com ainda bem que eu não sou da turma dele, né? O general também fez a Academia de Agulhas Negras. Né? Eu cursei a academia de 1983 a 1986, né? E, bom, eu sou da arma de artilharia, né? Fui formado na arma de artilharia e hoje, como oficial general, a gente já não tem mais nenhuma arma, né? A gente o oficial general, ele não pertence mais, é um oficial general, né? Genérico. Último minuto do nosso bate-papo, general.
e o general teve no tiro de guerra aqui em Londrina também. Vamos falar para esses jovens aí. Vale a pena a carreira militar? Qual é o recado que você dá? Porque há muitos jovens que estão perdidos e que poderiam ter essa direção, né? Eu vou responder com uma pesquisa feita junto à sociedade brasileira. Será que vale a pena pertencer a uma instituição que conta com 81% da confiança do povo brasileiro? Será que vale a pena pertencer a uma instituição que preserva os valores como espírito de cumprimento de missão, patriotismo, civismo, amor ao exército? Será que vale a pena pertencer a uma instituição que tenta honrar os seus compromissos, não se ganha um salário altíssimo, mas que pelo menos tem um nível de dignidade de serviços que pode, digamos, dar orgulho a quem está lá? Será que vale a pena usar uma instituição que quem fala dela depois de 40 anos de serviço ainda se arrepia e tem os seus olhos? Será que vale a pena? Venha, junte-se a nós, jovens. Tente fazer parte. Agora comece a estudar agora, dia 1º de janeiro, para os nossos concursos, as nossas seleções, e seja um baita de um futuro militar aqui conosco. Você também, militar. Tá certo? General Alessio, muito obrigado. Está com o general aqui, o Exir Cantor, né, que é um grande amigo do Exército, né? É um soldado, é um militar apaisano, ali, sem nunca ter estado num quartel. Os quartéis é que vão para as terras dele. Obrigado, grande abraço. Muito obrigado, militão. Daqui a pouco tem mais. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. As baterias MaxLife são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, garantindo muita energia e desempenho para o seu veículo. Toda a linha MaxLife é certificada com os selos ISO 9001 e Inmetro. Quando for trocar a bateria do seu carro, exija qualidade. Peça MaxLife, baterias MaxLife. Quem tem, não troca. Está chegando no Catuai Shopping a loja Lazer e Aventura. A maior e mais moderna loja de pesca, camping e airsoft da região. Ir ao shopping nunca foi tão emocionante. Lazer e Aventura. Sai do sofá e vem! Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. No nosso último vídeo, nós aprendemos a falar hoje, ontem e amanhã em inglês. Você sabe como dizer o dia depois de amanhã ou o dia antes de ontem em inglês? Let's go! Notícias boas. Neste caso, a tradução de pé da letra funciona. O dia antes de ontem, the day before yesterday. E o dia depois de amanhã, the day after tomorrow. Agora tente traduzir estas frases. My car broke down the day before yesterday. My sister will be back from her trip the day after tomorrow. Então, dia antes de ontem, the day before yesterday. E o dia depois de amanhã, the day after tomorrow. Thanks for watching. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Se sou eu que decido o que vou vestir, as músicas que vou ouvir, quem serão os meus amigos, então sou eu que decido a carreira que vou seguir. Por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista. Unifil é a melhor do Paraná, com nota máxima do MEC. Só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil, você já decidiu.
Estamos recebendo o engenheiro, escritor e historiador José Pedro da Rocha Neto. O doutor José Pedro, muito respeitado em Londrina, no Paraná, e onde tem muitos amigos, inclusive na Boca Maldita de Curitiba e de Londrina, onde ele é figura aplaudida. Boa noite, Zé Pedro. Boa noite, Militão. Eu, mais uma vez, agradeço o convite de vocês. Eu que agradeço. E você citar que eu sou aplaudido lá na Boca Maldita. Você é festejado. Evidentemente, você fala assim, aí está o melhor fofoqueiro de Londrina. Não é que você sabe das coisas, não é? Não, é porque na Boca Maldita a gente ouve tudo. Ouve tudo. E ninguém tem compromisso com a verdade. Com nada. Não é verdade. Então, a gente explora os mais variados segmentos, toma conhecimento disso, daquilo, mas ninguém assina a sua declaração. Eu acho que muita coisa que os jornais não publicam, que as televisões não dão, as emissoras de rádio também não, lá você ouve. Exatamente. Nesses locais a gente acaba ouvindo tudo que não é publicado. É isso aí. Tudo que não é isso aí. E eu publiquei na Folha uma vez, perguntaram ao Randolph Hearst, dono de uma cadeia de jornais dos Estados Unidos, os estudantes de Boston, o que é notícia? Ele disse, é tudo aquilo que ninguém ou um grupo de pessoas não quer que se publique. Eu li essa notícia, eu vi essa sua publicação e eu achei interessantíssima esse posicionamento do jornalista americano. É verdade. Ele teve uma filha que foi sequestrada depois nos Estados Unidos. Isso. Uma história muito interessante. Mas olha, vamos trocar de governador. Então, doutor José Pedro, quando entra um governador e sai o outro, sempre tem aquela história. E será que vão dar sequência às obras que ficaram por aí, inacabadas ou então aprovadas, na prancheta dos engenheiros? Administrações municipais, estaduais, federais precisam de um órgão que cuide disso, de conservação e manutenção de seus próprios, bem como das construções novas. Bom, acontece o seguinte, eu já estou para lá de Bagdá, no que tange a idade, mas eu tenho sido eleitor desde 1958. Né? Todo candidato a prefeito, a governador, a presidente da República, no seu programa político, elenca uma série de coisas, que vai investir na saúde, que vai investir na educação, que vai investir em estrada, que vai investir em portos, mares, rios e canais, etc. Uhum. Mas quando você vê aquilo, você fala assim, puxa, mas será que esse cabra vai investir tudo isso? Será porque que haverá dinheiro para tudo isso? Mas na realidade eu tenho percebido isso ao longo dos anos, que os candidatos mal sabem que tanto o governo federal, como o governo estadual, como o governo municipal, tem uma série de próprios que vêm de longos anos, tanto na área da educação, como na área de estradas, como na área da saúde, afinal de contas, em armazéns e tal, prédios para coletoria, prédios para postos de saúde, etc. Eu, uma vez, interpelei um candidato e ele não gostou. E, como evidentemente, quando eu tenho uma reunião política, os áulicos são em grande maioria. Sim. E os que vão lá para fazer perguntas são os chatos, os que não deviam... Os corajosos. Os que não deviam ir naquela reunião, de jeito nenhum. Eu fiz essa pergunta para o candidato e ele não gostou, e não soube responder. Porque o candidato, na realidade, naquela época, pareceu-me que ele desconhecia que o Estado, estou falando de um candidato ao governo do Estado, que o Estado dispunha de milhares de coletorias, de postos fiscais, de postos de saúde, de grupos escolares, de ginásios estaduais, de colégios, de universidades, de milhares de estradas que precisavam ser conservadas. Afinal, um mundaréu de coisas que permanentemente precisam ser conservadas, feita a manutenção disso, né? E além de cuidar das obras novas. Porém, as obras existentes são em número maior do que
o que vai ser construído. O que sai não deixa quais são e o que entra também não sabe. Olha, ele não sabe quais são. Ele está mais preocupado com a sua campanha política. Então, e às vezes ele chega a vencer a eleição, toma posse, e daí descobre que o coletor lá de Jataizinho está reclamando que a coletoria está vazando água. Que a delegacia de polícia arrombada. Que foi arrombada, né, ou que houve e não tem dinheiro para... Daí ele se dá conta da enorme responsabilidade que o Estado tem. E que ele assumiu. Zé Pedro, você dirigiu a Hemopar, Empresa de Obras Públicas do Paraná. O que era a Hemopar? Olha, a Hemopar era um órgão dessa natureza que que se encarregava de fazer a manutenção, a prevenção e a conservação de praticamente todos os órgãos, os próprios, digamos assim, as edificações das mais variadas áreas, da educação, da saúde, etc, etc, etc. Mas quem na realidade alocava recursos para isso eram as entidades as entidades patronas, digamos assim. As obras da saúde era a saúde, da fazenda era a fazenda, as obras pertinentes à educação era a Secretaria da Educação, etc. Então era um órgão que tinha mais ou menos umas 11, digamos assim, delegacias regionais, a Hemopar tinha isso, escritórios regionais, e que nós fazíamos levantamentos, quantificávamos os serviços, valorávamos os preços para dar início a licitações. E depois nós fazíamos as licitações e promovíamos os reparos necessários e as construções novas também. Era uma imensa atividade construtiva no campo técnico, da engenharia e tal. E ainda existe isso até hoje. Porém, eu diria ainda que mal, digamos, deveria ser melhor. Deveria ser acudida melhor pelo dirigente máximo. Temos um minutinho só. No caso do Paraná, existem outros casos, como estradas de rodagem, portos, estradas de ferro, navegação fluvial, ferry-boats, etc. Como serão tratados? Como são tratados? Olha, você veja só, faz parte do governo, do órgão maior, ter a sua política de ação. Por exemplo, a navegação fluvial. Aí eu tenho o Rio Ivaí. O que eu quero fazer no Rio Ivaí? Mas ninguém sabe. Mas é um projeto que tem mais de 100 anos. Tem esse projeto? Mais de 100 anos. E ninguém fez nada até hoje? Ele faz pouca coisa ou não faz, etc. Virou cinza esse projeto. Então, eu tenho aí, por exemplo, uma ferrovia. Eu tenho uma ferrovia que está para se ligar, digamos lá, aquela cidade do Mato Grosso, Dourados. Guarapuava e coisa. E falar, né, interligar com o Paranaguá e tem até eu seguir o Rio Grande do Sul também. Sim. Tem esse projeto que já faz mais de 50 anos. E quando é paranaense ou é nacional? É paranaense, mas integrado também, porque envolve Estado. Então você pergunta isso até para o governador que está saindo. E a estrada de Mato Grosso, a ferrovia de Mato Grosso, a ferrovia da soja. Ele vai dizer, mas existia isso? Existia isso. E o secretário de obras? Não sabia também? Não sabia, era uma coisa. Eu não estou dizendo, não estou acusando ninguém. Não estou acusando ninguém, claro. Mas eu presenciei ao longo da minha vida que mesmo depois que o sujeito deixou o cargo, ele não sabia do projeto. Doutor José Pedro da Rocha Neto, prazer imenso em tê-lo aqui. Vamos voltar a conversar, tá? Mas, por favor, me desvincule de líder da Boca Maldita nesse... Apenas um convidado, apenas um sócio. Sócio atleta. Eu também sou sócio. É isso aí. Obrigado a você, um abraço grande, viu? Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, agradecido. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão é seu convidado. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso.
sem taxa de matrícula. Na FD English, você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Se sou eu que decido o que vou vestir. As músicas que vou ouvir. Quem serão os meus amigos? Então, sou eu que decido a carreira que vou seguir. Por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista. Unifil é a melhor do Paraná, com nota máxima do MEC. Só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil, você já decidiu. Está chegando no Catuai Shopping a loja Lazer e Aventura. A maior e mais moderna loja de pesca, camping e airsoft da região. Ir ao shopping nunca foi tão emocionante. Lazer e Aventura. Sai do sofá e vem! Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. As baterias MaxLife são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, garantindo muita energia e desempenho para o seu veículo. Toda a linha MaxLife é certificada com os selos ISO 9001 e Inmetro. Quando for trocar a bateria do seu carro, exija qualidade. Peça MaxLife, baterias MaxLife. Quem tem, não troca. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Hora da gente falar da família, falar de sucessão familiar aqui no programa Militão e Militão, com Otávio Scandelay, que está conosco. Como vai, Scandelay? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Tudo jóia. Boa noite, né, para todos Exatamente. nós, né? Boa noite para você também, viu? Tá? Fique de fora, não. E lembre-se do que o Scandelay tem falado aqui. É bem isso aí, pessoal. Na verdade, a gente tem dado até umas certas broncas aqui, né, Marcelo? Semana passada foi um pouquinho do Papai Noel. Para chamar a atenção, para que nós possamos ter mais seriedade e principalmente na comunicação. E falar em comunicação, nós vamos ler hoje aquela mensagem que não lemos na semana passada, não é isso, Marcelo? Exato, autor. É do Abraham Shapiro, sobre comunicação. Vamos lá, Marcelo. Que ele publicou na coluna dele na Folha. Isso. Olha lá. O lado triste da era da comunicação, diz o Abraham Shapiro. Um jovem chegou a seu mestre e disse que se tornara cocheiro. O mestre lhe respondeu: a partir de agora, a sua cabeça estará ocupada com cavalos. Portanto, parece-me que você fez da sua mente um estábulo. Tendo buscado entender o que acontece com a nossa geração no que concerne as horas e horas do dia e da noite dedicadas às mídias sociais, é ilusão pensar que as pessoas se comunicam só porque alguém, um dia, decretou o início da era da comunicação ou porque a internet oferece mais ferramentas tecnológicas para isso. Apesar do gigantesco número de acessos a cada segundo, a qualidade da interação tem piorado muito, pois comunicação boa só ocorre quando, a propósito de se comunicar, e a pessoa abre a mente para ver, ouvir e entender seu interlocutor. Não se trata de aplicativos, diz ele. Aquele jovem cocheiro ficara, segundo seu mestre, tão concentrado em cavalos que sua mente já se convertera literalmente num estábulo. Esse processo justifica um antigo ditado que diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando dia desses eu vi uma charge na qual se lia: fiquei sem internet por meia hora e descobri que existem pessoas morando aqui em casa. Até sentei-me à mesa com eles. Eu acho que eles são a minha família.
Eu tive vergonha e vontade de chorar em vez de rir. É isso aí. Pessoal, creio eu que se você entendeu bem o que está escrito, o que o Shapiro escreveu e o que a gente vem falando aqui com muita insistência, tá? É na questão da convivência familiar. Essa matéria vem bem a calhar. Não essa comunicação que está se falando aqui é da era da internet. Porém, a comunicação entre pai, mãe, filho ou filha, ela sempre foi assim bastante difícil, né, Marcelo? Também acho. Ela tem assim um certo tabu, umas certas restrições que muitas vezes o pai ou a mãe acha que sentar-se com um filho ou uma filha, esclarecer algum tema do qual o filho ou a filha está passando é perda de tempo. Aliás, acho que muitos pais são assim. A maioria de nós. Ou seja, nós damos muitas vezes mais importância, até às vezes, ao trabalho, enfim, a N outros assuntos, mas na comunicação com os nossos sucessores, em vias de regra, discute-se pouquíssimo ou quase nada. É verdade. Ok? Ora, então, se não há comunicação entre um pai, a mãe, ou filho ou a filha, este ou esta buscará fora com alguém, porque ela precisa, nós precisamos nos comunicar e também nos tocar. Ninguém fica isolado. Absolutamente, é muito raro alguém que gosta de viver na solidão. Lógico, há quem goste, há quem não queira falar, mas ouvir, creio eu, que todos nós precisamos e gostamos de ouvir, tá? E ainda mais com palavras que devem ser ditas com precisão. Que um pai e uma mãe na sucessão familiar, ele sempre deve ser, ele é tido pelo filho, e deve ser assim, Marcelo, como um sábio. Embora o pai e a mãe são pessoas comuns, normais. E às vezes tem muita dúvida também? Tem dúvidas N, pai e mãe também tem dúvidas N, mas para o filho ou para a filha, o pai ou a mãe sempre são heróis. É verdade. Ora então, um pai e uma mãe deve agir assim, tá? Para com o seu filho ou com a sua filha. Então, é necessário, gente, é necessário que nós tenhamos a capacidade de sentar com o filho ou com a filha e conversar sobre aquilo que ele ou ela está em dúvida. Veja bem, Marcelo, domingo ocorreu um fato bastante relevante. Estávamos nós almoçando... Família Scandelário. Família Scandelário. Em um restaurante na cidade, e um dos netos, também ali, nós pedimos a refeição para todos e pedimos um prato com 3 hambúrgueres. Opa! Muito bem. Estavam 3 crianças, ou seja, nós quisemos repartir. Um dos disse assim, eu quero mais. E aí? Muito bem. Quero mais, e nós, lógico, nessas horas é que o pai e a mãe têm que ter a capacidade de dizer sim ou não. Só não pode ficar quieto e deixar... Não pode ficar quieto e deixar a coisa acontecer. Pois esse menino, esse neto, enraiveceu, entristeceu, emburreceu, tá? E não comeu mais nada do que havia de tantas outras comidas ali. Ah, não tinha só aquilo? Não, em absoluto, havia outras tantas comidas. Mas ele queria aquilo. Ou seja, aí é que entra a vontade do pai e da mãe em dizer da vontade. Porque, Marcelo, eu pesquisei bastante sobre a palavra vontade na comunicação. Ah, é? Opa, vamos saber. Rapaz, eu cheguei a uma conclusão bastante, assim, peculiar. Que a palavra vontade, que esse meu neto, talvez, ele não estava com vontade, porque ele já havia comido, tá? Então, o pai tem que ter essa perspicácia de dizer,
Isso é manha. Aí que está a diferença na comunicação. É a percepção que o pai e a mãe têm naquele instante. Porque se passar, já foi. A coisa tem que ser na hora. Então, eu pesquisei o seguinte, vontade. O que é vontade? Eu até escrevi aqui, ó. Substantivo feminino, faculdade ou potência de querer ou manifestar desejo, poder de determinar-se, obedecendo a motivos ou razões, com firmeza de decisão, constância na execução e determinação segura de realizar certa ação. Então veja, gente, como é que o pai e a mãe têm que ter essa sabedoria do discernimento se aquilo é efetivamente uma vontade, Marcelo, ou é uma manha. Que se não for quebrada essa sequência, esta pessoa vai sofrer lá na frente. Porque vontade pode estar normalmente está inserida em pecúnia, em dinheiro. Quer dizer, se eu tenho vontade de comprar uma caneta, eu preciso ter dinheiro para comprar lá. Exato. Se eu tenho vontade de comer alguma coisa, preciso ter dinheiro para comprar lá. Então, gente, é muito interessante, é muito importante que você, pai, você, mãe, tenha essa percepção e haja inconteste, ok? Eu vou falar mais sobre isso no programa que vem, que hoje já encerrou. Obrigado, gente, boa noite e até sábado que vem, se Deus quiser. Obrigado, Scandelai. Daqui a pouco tem mais. Está chegando no Catuai Shopping a loja Lazer e Aventura, a maior e mais moderna loja de pesca, camping e airsoft da região. Ir ao shopping nunca foi tão emocionante. Lazer e Aventura, sai do sofá e vem! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Se sou eu que decido o que vou vestir, As músicas que vou ouvir. Quem serão os meus amigos? Então, sou eu que decido a carreira que vou seguir. por isso eu decidi pela Unifil. Porque lá eu sou protagonista. Unifil é a melhor do Paraná, com nota máxima do MEC. Só vendo tudo que tem lá. Ela me dá o que o mercado de trabalho quer. Tudo isso por um custo que eu posso pagar. Assim fica fácil decidir, né, Unifil? Unifil, você já decidiu. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. No nosso último vídeo, nós aprendemos a falar hoje, ontem e amanhã em inglês. Você sabe como dizer o dia depois de amanhã ou o dia antes de ontem em inglês? Let's go! Notícias boas. Neste caso, a tradução de pé da letra funciona. O dia antes de ontem, the day before yesterday. E o dia depois de amanhã, the day after tomorrow. Agora tente traduzir estas frases. My car broke down the day before yesterday. My sister will be back from her trip the day after tomorrow. Então, dia antes de ontem, the day before yesterday. E o dia depois de amanhã, the day after tomorrow. Thanks for watching. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. As baterias MaxLife são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, garantindo muita energia e desempenho para o seu veículo. Toda a linha MaxLife é certificada com os selos ISO 9001 e Inmetro. Quando for trocar a bateria do seu carro, exija qualidade.
Peça Max Life, baterias Max Life. Quem tem, não troca. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Estamos de volta em nosso último bloco. Estamos com Aldemar Mascarenhas, presidente do Sinopar e vice da Federação dos Lotéricos do Paraná. Aldemar, o Rio de Janeiro, Londrina está parecendo o Rio, ou o Rio parecendo Londrina. O Pezão foi preso também. Olha, depois que o Rio teve Garotinho, a mulher do Garotinho, o Sérgio Cabral, preso. O Garotinho foi preso, a mulher dele foi detida uma vez. Agora o Pezão foi para a cadeia. Aqui em Londrina também tivemos 4, 5 ou 6 prefeitos, não sei. Processados também, né? Que coisa triste isso na política, não? Boa noite a você que está em casa. Ruim para a cidade. Ao senhor, a senhora. Pois é. Boa noite. É ruim para a cidade, é ruim para o Brasil. A cidade que é modelo de recepção do turismo brasileiro, né? O Rio de Janeiro. E ruim para nós aqui, né? Está passando por esse processo agora, né? Dessa cultura da corrupção. Mas isso tudo é culpa do PT. Sim. Que deu um mau exemplo para a sociedade e, infelizmente, nós estamos convivendo com essa situação. Aqui em Londrina, Militão, é a única cidade do país que em 4 anos teve 5 prefeitos. Nós estamos vivendo há 32 anos com uma pífia administração da nossa cidade. E o resultado está aqui hoje que nós estamos convivendo. O que você quer? Uma cidade paupérrima, a renda per capita lá no chão, e eu sempre faço o comparativo com a cidade de Maringá. Maringá dá gosto você ver as ruas de Maringá. Dá gosto, você chega na cidade e se sente aquela coisa vigor, positiva, aquele vigor econômico, as pessoas gastando, a cidade, os restaurantes lotados. Isso é um sintoma de que realmente a cidade está bem nutrida economicamente e administrativamente. Ao oposto da nossa querida cidade de Londrina, que há 32 anos vive esse caos por força de pífias administrações que nós tivemos ao longo desses anos todos. O que você quer? Uma cidade que começa a trabalhar na prefeitura ao meio-dia? Trabalha 6 horas por dia? Pode. Do meio-dia às 6 da tarde? Isso é uma agressão ao contribuinte, meu amigo. Isso foi lá para trás uma decisão do prefeito Sheika, Luiz Eduardo Sheika. Sim. Que era do PT, Como é que pode? Você reduz o horário e não reduz o salário? O cara continua ganhando a mesma coisa. Sim. Quer dizer, foi um presente que deram às custas do contribuinte. Isso tem que ser corrigido. Eu, empresário, eu tenho que trabalhar das 8 às 18 e pago rigorosamente os meus tributos. Se você precisar da prefeitura às 10, você tem que esperar abrir ao meio-dia e 5. Ao meio-dia, é uma relação totalmente incompatível e desigual com o seu contribuinte. Está tudo errado. O Marcelo hoje ele está pagando uma conta que não é dele, essa conta vem lá de trás. A cidade precisa desse dinheiro porque senão ela não tem recurso para suprir o orçamento que existe hoje no município. Mas foi colocado o erro, foi exatamente da assessoria do Marcelo, colocar tudo isso de uma vez só nas costas do contribuinte. Aí o cara não vai aceitar mesmo. Mas isso é fruto desses anos todos que ninguém fez a correção necessária da planta de valores com relação ao IPTU. Se tivesse feito, não teria causado esse transtorno violento. Mas por que eles não fizeram? Porque queriam se manter com prestígio político. Porque toda vez que você mete a mão no bolso do contribuinte, ele reage, ninguém quer. Então, a verdade precisa ser colocada às claras, né? Mas a cidade não tem como viver sem arrecadação do IPTU. Não da forma como foi feito. Aí eu discordo, falhou a assessoria e a cidade realmente está passando um momento de grandes incertezas. Eu acho que o prefeito Marcelo foi mal assessorado. Com certeza, muito mal assessorado. Não sei quem assessorou. Eu não sei se quem foi a era, Secretaria da Fazenda, quem foi, também não sei. Foi mal assessorado. Muito mal assessorado. Quem fez isso só pensou nele. Ele está pagando um preço muito alto na sua administração. É verdade. Eu não estou defendendo, não tem procuração do Marcelo para defendê-lo. Nem eu. Mas eu acho que ele, a sua assessoria falhou muito nesse aspecto. E está aí o problema criado, essa lei que deve ser votada, né?
e vai trazer um resultado muito negativo para a nossa cidade. Aldemar, eu ouvi de um ex-governador do Rotary Club aqui, que o lamentável é o cinturão de pobreza que criaram em torno de Londrina. E olha que não criaram mais aqui na Zona Sul, porque a iniciativa privada veio e fez aí os condomínios. Senão, ela estava totalmente cercada por, sabe? Mas ela continua. Vai em Maringá, lá não existe isso. Não, né? É o populismo da política que causou o maior mal à nossa cidade. Eu sou contra o populismo. A verdade, ela tem que prevalecer em qualquer situação. Você não pode nunca querer fazer o bem com o chapéu alheio. E é isso que aconteceu na cidade de Londrina. Hoje, quando a gente fala de pobreza, Melissa, a gente fala da pobreza intelectual. A pobreza da liberdade de se expressar e de fazer a coisa certa. Não é econômico, não é pecúnia. Essa pobreza, ela é reinante em Londrina. Infelizmente, as pessoas não avaliam o poder do voto e a responsabilidade do seu voto. Por isso é que nós estamos vivendo esse caos na nossa cidade. Olha só, avalie bem esse momento que nós estamos vivendo hoje em Londrina. E eu não acredito que as coisas possam melhorar num curto espaço de tempo, Militão. E olha a representação federal que Londrina tem agora no Congresso Nacional. Olha a representação estadual, é pequena. E muitos não sei se vão ter condições de fazer alguma coisa. Se vão ser engolidos, se vão ser do baixo clero, que tem aquele alto clero, baixo clero, tem influência, não tem. O londrinense vota mal, Ademar? Muito mal. Minha opinião. Nessa eleição parlamentar... Horrível. Nós estamos filtrando cabeças, pessoas que realmente têm a condição de nos representar bem. Mas Londrina parece que sempre faz ao contrário. Eu me lembro do Rio de Janeiro quando elegeu o Juruna. Sim. Você lembra? O Juruna. O Juruna para ser deputado federal. Sim. Gente, a democracia permite de tudo, mas é preciso que haja hoje um entendimento a respeito da escolha daquele que vai te representar. É verdade. Entendeu? E a nossa cidade, nesse aspecto, ela peca demais, mas demais mesmo. É isso. Aldemar, temos 1 minuto só. 1 minuto. O que você acha que... O Temer, ele sai com o dever cumprido ou ele sai ciente de que ele plantou alguma coisa boa para ele no futuro? Ele plantou algumas coisas boas para a economia, eu não posso negar. Mas politicamente ele continua sendo aquele cara que pratica a velha política que está em período de arquivamento. É o toma lá da cá. Exatamente. Ele fez isso agora no final. Agora, no finalzinho, entendeu? Para que aprovar 16% de reajuste para o STF, para o judiciário brasileiro, numa crise, um país que está endividado aí bilhões e bilhões de reais. E que vem até os vereadores o aumento. Não, vai ser beneficiado. Olha, os dois, o Boca Aberta pai e o Boca Aberta filho, já vão entrar, um na Câmara dos Deputados, outro na Assembleia Legislativa, com salário acima de 30 mil reais por mês. É tanto dinheiro que eles vão desmaiar quando vê um monte de... Pois é. Vamos embora? É o fruto da democracia e a má aplicação do voto. Essa é uma realidade. Aldemar Mascarenhas, muito obrigado a você, um abraço grande. Um abraço a você, boa noite ao senhor e à senhora que está em casa. Gente amiga do Paraná, do Rio de Janeiro, de BH, de Brasília, da nossa Londrina querida e de toda a região, que a gente estima muito. Obrigado, fiquem com Deus. Ainda bem que Jesus está lá no alto, olhando pela gente.